Fala pessoal, como esperado, como prometido, né? Eu vou gravar essa aula falando sobre o Expected Points, e essa é uma métrica muito interessante porque nós podemos criar uma ideia de quem poderia vencer o jogo, né? E entender se de fato, nesse caso nós vamos analisar o Flamengo, né? Se de fato o Flamengo ele está tendo sorte ou se de fato ele está jogando mesmo para valer. É, e com isso a gente criou essa métrica dos pontos esperados, né? Então eu quero que você, aproveitando, já inscreva no canal, dá seu like, comenta alguma coisa aí, porque assim, é muito difícil fazer esses vídeos, né? Esses vídeos que eu fiquei quase um ano sem gravar devido às demandas externas e tal, mas agora eu vou criar uma constância, possivelmente terá vídeo no canal 2 vezes por semana, e isso vai ser bom, né, para poder engajar a comunidade, e a área de dados está crescendo muito no futebol, então vai ser muito bom para todo mundo, tá bom, pessoal? Então, se porventura eu pegar olhando para o lado de cá, é porque o bendito do OBS está desse lado, né? Então, assim, eu tô aprendendo ainda como é que funciona o OBS, mas vamos ver se as coisas melhoram, tá bom? Então, pessoal, eu tô aqui com o meu VS Code. Esse código ele vai estar lá no meu GitHub, vai estar na descrição do canal, tá bom? Então, já aproveita e dá o like aí. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos importar algumas bibliotecas que elas são básicas para poder fazer esse tipo de análise. Nós vamos importar o Pandas, a Request, o Beautiful Soup, o NumPy. Essa SciPy Stats, nós vamos importar a biblioteca Poisson, né? Essa biblioteca ela vai servir para a gente poder fazer algumas análises aí, algumas estatísticas, e no decorrer do código nós vamos conversando mais sobre ele, tá bom? Eu importei a biblioteca Warnings aqui para não ficar aparecendo aquelas informações, a biblioteca Regex para a gente poder fazer alguns tratamentos, a biblioteca Cloud Scraper porque a Cloudflare está me bloqueando, e aqui eu estou chamando a biblioteca Warnings e dizendo que eu quero que ignora todos os alertas, tá bom? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um pulo lá no FBRF, né? E no FBRF nós vamos puxar pelo Campeonato Brasileiro, né? Aqui em competições, no Brasileirão. Deixa eu puxar aqui Brasileirão, isto, Brasileirão. E eu quero puxar o Flamengo, né? Porque o Flamengo até hoje são 16, né? Então o Flamengo ele é o líder do campeonato. Porém, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar, porque eu quero saber somente da Série A, tá bom? Então eu puxo aqui a Série A, né? E dentro da Série A eu vou ter todos os resultados que o Flamengo teve na Série A. Então, eu vou copiar esse endereço, né? Nós vamos voltar aqui para o VS Code. Cadê o VS Code? E nós vamos colar, né, esse endereço aqui. Lembrando que esse endereço aqui ele vai servir para qualquer time. No vídeo 2 que eu vou fazer, nós vamos mostrar como é que nós vamos pegar todos os times e entender se todos os times eles estão com sorte ou não, tá bom? Então, o que esse código ele faz? Ele vai bater lá no FBRF, ele vai buscar o HTML dessa página. Aqui, nós fizemos com regex para poder extrair somente o nome do time, vocês vão ver que é importante isso. Ele vai ler aquela tabela do Score Fixtures, né? Que é essa tabela aqui, tá vendo? Já deveria aparecer aqui. Tá vendo aqui, ó? Essa tabela que vai ser puxada, né? Então, ele vai ler essa tabela, ele vai remover as linhas que não tem nada. Por quê? Porque ainda tem alguns jogos que não aconteceram. Então, como esses jogos não aconteceram, nós vamos ter que limpar para não atrapalhar o nosso algoritmo. Eu aqui selecionei as colunas que eu vou usar para poder fazer as minhas análises.
a coluna data, resultado, os gols a favor, os gols contra, o XG pró e o XG contra, a posse e o oponente, tá bom? A minha luzinha parou ali, mas não tem problema não. Aí nós vamos criar uma cópia desse data frame, né? Nós vamos converter a coluna de datas em data e nós vamos imprimir todo esse data frame. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bater, já fez, né? Ele bateu lá, fez todo aquele tratamento de dado, já trouxe a tabela do jeitinho que eu preciso. Tá vendo? Coloquei o oponente, o time que nós estamos analisando é o Flamengo, né? E aqui tem os resultados, ó. O D é o draw, que é o empate, o W é de win, que é a vitória, e o L é a derrota, que é o loser, bom? Que é o lose, né? Não é loser é perdedor. O que nós vamos fazer agora? Então, nós vamos fazer a nossa probabilidade em cima do XP a favor e do XP contra, tá bom? Usando aqui o máximo de gols, que é o gols, eu imaginei que dentro do Brasileirão, o máximo de gols que o Flamengo poderia sofrer seria 5. E fazer também seria 5, né? Então, tem essa função, né, que é a função de vitória, empate ou derrota, que são as suas probabilidades. Então, eu vou refinar esse modelo. Nós vamos ver aqui que esse modelo ele não está com a precisão muito boa. Eu vou fazer alguns refinos dele na próxima aula, tá bom? Então, eu devo colocar aqui a posse, que eu não coloquei nesse modelo, eu vou colocar a posse para poder dar uma refinada. E também existe um estudo que fala o seguinte: se o time jogar em casa, a probabilidade dele ganhar é maior, né? Então eu preciso também colocar essas informações no nosso algoritmo. Então ele vai rodar, ele vai calcular todas as possibilidades, né? Ele vai pegar o expected goals aqui, o acumulado, isso aqui já é uma outra função, né? E ele vai calcular o acumulado dos pontos esperados com os pontos de fato feito. E nós vamos montar um data frame com todas essas informações para a gente poder mostrar como é que vai ficar. Tá vendo? Então aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o primeiro jogo, dia 29 de março, foi Flamengo Internacional, foi derrota, né? Foi empate, perdão, foi draw, foi empate. O Flamengo teve 62% de posse de bola, ele teve 1.8 de XG Pro, ele teve 0.04 de XG A, né? Então, que ele poderia ter sofrido. Então, qual que seria a probabilidade da vitória? Ele teria 0.7 de vitória, 0.2 de empate e 0.07 de derrota. Então ele teve um XP de 2.33. Nesse jogo ele teve um ponto porque ele empatou. No jogo seguinte, que foi Flamengo e Vitória, a vitória do Flamengo, o Flamengo teve 63% de posse de bola, ele teve um XG menor, 1.6, mas ele teve um XA menor também, um XGA menor, né? 0.3. Então, a probabilidade de vitória do Flamengo ela foi um pouquinho menor, né? 0,69. A de empate foi um pouquinho maior, foi 0,23. E de derrota foi 0,06. Então, o que o algoritmo fez? Ele pegou o XP desse jogo e ele fez o acumulado. Então, o Flamengo aqui, ele ganhou 3 pontos. No acumulado, ele está com 4 pontos. Você vê que está mais ou menos próximo, né? Então, quando a gente chega lá no último jogo, que foi dia 12 agora, que foi Flamengo e São Paulo, o Flamengo ganhou. Então, o Flamengo ganhou 3 pontos. O acumulado do Flamengo, ele está hoje com 27 pontos. Só que o XP acumulado dele foi 24. Então, nós vamos rodar aqui esse algoritmo. Esse algoritmo aqui, ele vai pegar esse data frame que já está preparado. Então, ele vai fazer uma regressão logística, né? E nós vamos fazer a classificação do modelo para entender se esse modelo está de fato performando bem ou não. E vai trazer o data frame para nós. Então, vamos rodar. Vocês viram que foi muito rápido, né?
Então, a gente vê aqui que o nosso modelo ele está com uma precisão aqui no F-score de 84%. É bom, mais ou menos. A gente pode dar uma mexida na acurácia dele, né, na precisão dele, para tentar chegar numa porcentagem maior. Apesar que eu não estou fazendo um algoritmo para a previsão, nem para jogo, nem para nada. Nós estamos aqui só fazendo algumas análises, algumas brincadeiras. Mas nós podemos dar uma melhorada no algoritmo, testar outros tipos de algoritmos e com isso, esses outros tipos de algoritmos eles podem performar melhor, trazendo uma precisão melhor, né? Então, eu plotei aqui o nosso data frame, tem aqui as probabilidades, né? E agora eu quero trazer o resultado. Então, nós vamos fazer aqui o resultado, onde tem o XP acumulado do Machine Learning, e nós vamos entender o que aconteceu. Né? Então, aqui o que o algoritmo está dizendo? Que o Flamengo está 2,92 pontos a mais do que o esperado. Então, se a gente for analisar estatisticamente, o Flamengo não tá tendo sorte, o Flamengo está tendo efetividade mesmo. Né? Então, vamos plotar isso aqui num gráfico? Deixa eu passar muito rapidamente, né? Talvez em outras aulas eu possa explicar com mais detalhe, com mais calma, tá bom? Então, aqui nós vamos criar um gráfico, nós vamos mostrar os pontos reais, os pontos esperados, a diferença, e nós vamos plotar esse layout. Então, ele vai ser plotado em vai ser plotado no navegador. Vocês podem ver aí, tá vendo? Nós plotamos aqui no navegador, dentro do Matplot, do Plotly. Então, a primeira rodada, como é que foi a primeira rodada? A primeira rodada, o adversário foi o Internacional, foi um empate, e aqui o nosso algoritmo ele mostra, tá vendo? Ó, a diferença, a linha roxa são os pontos reais, a linha vermelha são os pontos esperados, e a linha verde é a diferença entre eles, né? Então, aqui a gente começa a analisar, tá vendo? Então, o Flamengo teve uma vitória, porém, o XP dele ficou 2,19. Então, assim, ele ficou assim, permeando entre o empate e entre a vitória. A mesma coisa aconteceu com o Grêmio, já contra o Vasco da Gama, ele também permeou, né? 2,24. Contra o Corinthians, você vê que ele performou muito bem, 2,85. Né? Contra o Cruzeiro foi onde ele teve derrota, foi 1,34. Né? Então ali já estava mostrando que de fato ele performou muito ruim. Contra o Bahia, 2,26. Contra o Botafogo foi um empate, né? 1,91. Então, assim, performou no empate mesmo. Contra o Palmeiras jogou bem, né? E contra o Fortaleza também. E contra o São Paulo também. Então, por que esses gráficos são bons a gente poder trazer esses entendimentos? A gente consegue entender como é que o time jogou. Se de fato o time está tendo sorte, não está tendo sorte, né? A gente puxa aqui o data frame final, né, do time do Flamengo, onde ele vai mostrar todas as diferenças, tá vendo? Ele mostrou a diferença do real para o acumulado e para o machine learning que nós rodamos. E por fim, nós vamos plotar um gráfico agora que eu quero que vocês tentam entender por mim. Vocês vão colocar aí nos comentários, né? Aproveitando, se inscreva no canal aí, compartilha, clique no joinha que você ajuda bastante o canal. Qual que é essa comparação, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, o azulzinho é o Poisson, né? Esse azulzinho aqui, eu entendo que é o que está performando melhor, porque ele vai pegar as métricas, entre aspas, secas, né? E eu quero que vocês me respondam. O laranjado aqui, que é o XP acumulado, que é pelo Machine Learning, por que
que ele bateu exatamente com os pontos reais acumulados? Quero que vocês me falem aí nos comentários, me digam aí se esse algoritmo meu tá certo, tá errado, o que está acontecendo com ele, tá bom? Na próxima aula a gente explica tudo direitinho, faz um tratamento aí, um fine tuning, a gente dá um jeito de melhorar a acurácia do algoritmo e entender, tá bom? Então, muito obrigado por assistir a aula. Mais uma vez, compartilha. Você que não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal aí, dá uma força para nós. Tudo que você publicar lá no LinkedIn, publicar em qualquer outro lugar, me marca, que isso me ajuda e me motiva, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.